A história humana é marcada por grandes feitos, mas também por grandes dúvidas. Em 20 de julho de 1969, milhões de pessoas ao redor do planeta assistiram a algo que parecia impossível: a chegada do homem à Lua. Uma frase ecoou na televisão, nos rádios e na mente de toda uma geração. Um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Mas por trás desse momento histórico, existe uma sombra que nunca se dissipou completamente. Uma pergunta incômoda que continua assombrando a imaginação de muita gente. Será que fomos mesmo à Lua? Este vídeo não tenta desacreditar a ciência, nem alimentar teorias sem fundamento. Aqui, vamos explorar a história completa, os bastidores, as dúvidas, os fatos, as evidências e principalmente o clima de espionagem, guerra psicológica e pressão política que moldou a missão Apollo 11. Porque, para entender por que tantas pessoas questionam esse evento, precisamos mergulhar profundamente nos detalhes da época, nos segredos da Guerra Fria e nos desafios quase impossíveis enfrentados por aquela missão. A verdadeira investigação começa aqui. O mundo, em 1969, era um palco de tensão constante. Estados Unidos e União Soviética disputavam não apenas territórios e influência geopolítica, mas também prestígio científico, militar e tecnológico. A corrida espacial era uma guerra silenciosa, onde cada conquista significava poder, propaganda e domínio. Quando os soviéticos lançaram o Sputnik em 1957, foi como um choque elétrico nos Estados Unidos. A nação mais poderosa do mundo tinha acabado de ser superada no que parecia ser o futuro da civilização. E logo depois, em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar ao espaço. Mais uma derrota americana. Em resposta, o presidente John Kennedy fez um pronunciamento ousado, quase impossível. Ele prometeu colocar um homem na Lua e trazê-lo de volta em segurança antes do fim da década. Parecia um desafio irreal. A tecnologia não existia. A engenharia necessária ainda era um sonho distante. Não havia computadores capazes, nem foguetes testados, nem sequer conhecimento suficiente sobre os riscos. Mas a promessa foi lançada diante de todo o planeta. E quando uma superpotência promete algo diante do mundo inteiro, falhar não é uma opção. É nesse cenário que nasce a Apollo 11. Por trás das câmeras, a NASA enfrentava problemas que pareciam intransponíveis. Explosões, testes fracassados, astronautas que quase morreram e tecnologia que falhava repetidamente. O Saturn V, o gigantesco foguete que levaria o homem à Lua, tinha um histórico de explosões tão sério que engenheiros temiam que ele nunca fosse realmente confiável. E mesmo na missão Apollo 11, o computador de bordo travou 2 vezes no momento mais crítico, exatamente enquanto Neil Armstrong tentava pousar na superfície lunar. Isso não é uma teoria, são fatos documentados. Mesmo assim, o pouso aconteceu. Para muitos, isso prova a genialidade da engenharia humana. Para outros, levanta dúvidas. Outro ponto frequentemente questionado está nas filmagens. Na década de 60, câmeras de televisão tinham limitações severas. A luz refletida na superfície lunar, somada ao contraste extremo entre sombra e claridade, deveria ter destruído completamente a imagem. Mesmo assim, as imagens transmitidas eram claras o suficiente para serem vistas por milhões de pessoas. Para quem estuda a fotografia da época, isso parece improvável. Mas, segundo técnicos da NASA, as câmeras eram especiais, adaptadas para aquele ambiente. Ainda assim, até hoje, há quem veja inconsistências nas sombras, na qualidade da luz e na ausência de estrelas no céu. Outro detalhe intrigante são as pegadas deixadas pelos astronautas no solo lunar. O regolito lunar, um pó extremamente fino, registra pegadas com precisão quase perfeita. Porém, pela ausência de umidade e atmosfera, alguns especialistas estranham a definição desses rastros. O problema é que diferentes cientistas analisam a mesma imagem e chegam a conclusões diferentes, e isso alimenta ainda mais a dúvida. No entanto, existe uma evidência que quase ninguém conhece.
mas que se tornou peça-chave nesse debate. Em 3 locais distintos da superfície lunar, a NASA instalou retrorefletores, pequenos espelhos capazes de refletir feixes de laser enviados da Terra. Universidades e observatórios ao redor do mundo conseguem até hoje enviar um laser para a Lua e receber o reflexo de volta. Isso só seria possível se algo realmente tivesse sido colocado ali. Mas será que isso prova que humanos estiveram na Lua? Alguns críticos dizem que não. Alegam que sondas não tripuladas poderiam ter colocado os espelhos. E assim, a dúvida continua viva. Também não podemos ignorar o clima político da época. Os Estados Unidos estavam mergulhados na Guerra do Vietnã, enfrentando protestos internos, crises econômicas e uma pressão midiática gigantesca. Uma vitória tão grandiosa quanto pousar na Lua serviria como alívio nacional, propaganda global e uma demonstração de força diante da União Soviética. Para quem acredita na teoria de fraude, esse seria o motivo perfeito. Mas o mais intrigante é a quantidade de documentos, gravações e testemunhos que ainda permanecem classificados ou parcialmente bloqueados, mesmo meio século depois. Por que esconder arquivos sobre um evento que deveria ser motivo de orgulho global? Essa é uma das perguntas que mantém o mistério vivo. Por outro lado, existem provas científicas de que a missão foi real. Amostras de rochas lunares, trazidas pelos astronautas, foram analisadas por laboratórios de todo o mundo, não apenas nos Estados Unidos. A composição é única, diferente de tudo que existe na Terra. Se fossem falsas, dezenas de cientistas de diferentes países teriam percebido. E até hoje, 55 anos depois, ninguém apresentou uma refutação sólida que desmonte essas amostras. Talvez o mais impressionante seja o testemunho dos próprios astronautas. Neil Armstrong, conhecido por sua personalidade reservada, evitava falar publicamente sobre a missão. Muitos interpretam isso como culpa ou nervosismo, mas amigos e familiares afirmam que ele simplesmente não gostava de ser tratado como celebridade. Buzz Aldrin, por outro lado, sempre defendeu com firmeza a autenticidade da missão. E ainda hoje, mostra irritação quando alguém questiona sua ida à Lua. E existe um detalhe que raramente é mencionado. Se a missão fosse uma fraude, a União Soviética teria sido a primeira a denunciar. Eles tinham tecnologia de radar e satélites capazes de rastrear cada passo da Apollo 11. Se algo estivesse errado, os soviéticos teriam exposto os Estados Unidos para o mundo inteiro. Mas nunca fizeram isso. No fim, a pergunta continua. Não porque faltem provas, mas porque o mistério fascina. O espaço sempre fascinou. A Lua sempre fascinou. E a ideia de que algo tão grandioso possa ter sido escondido ou manipulado desperta nossa imaginação de um jeito quase irresistível. E talvez seja por isso que esta história nunca morre. Porque não estamos apenas avaliando fatos ou imagens. Estamos lidando com o imaginário humano, com o medo de sermos enganados, com o desejo de acreditar em algo extraordinário, com a sensação de que talvez exista mais no universo do que aquilo que nos contaram. O importante é entender o que realmente está em jogo aqui. A dúvida sobre a ida à Lua não é apenas sobre foguetes, sombras ou filmagens. É sobre confiança. É sobre compreender como governos, tecnologias e narrativas moldam nossa visão de mundo. É sobre a eterna busca por verdade em um universo onde a verdade muitas vezes é mais complexa do que parece. Se fomos ou não fomos à Lua, isso não muda um fato fundamental. O ser humano sempre buscou ir além, sempre olhou para o céu, sempre sonhou com o impossível. E seja qual for a verdade por trás daquele dia de julho de 1969, uma coisa é certa. A história nunca mais foi a mesma. E você? O que acredita? Fomos mesmo à Lua? Ou apenas vimos aquilo que queriam que víssemos? Gostou desses conteúdos explorando mistérios como este? Inscreva-se no canal e deixe o like para apoiar o nosso trabalho. Isso nos ajuda a trazer histórias ainda mais profundas e intrigantes para você. Até a próxima, pessoal!